Com a palavra, o excelentíssimo ministro Vilas Boas Cueva. Boa tarde a todos. Tem sido muito proveitosa essa jornada. Agora nós vamos para o último painel, que tem por tema também, claro, projetos de inteligência artificial voltados para tribunais. Nós vamos fazer uma... Cada um dos participantes falará por 15 minutos, e a gente viu que é possível, por incrível que pareça, em 15 minutos condensar uma miríade enorme de informações profundas e, ao mesmo tempo, falar de projetos muito concretos que têm sido desenvolvidos. Alguns terão que sair mais cedo. O professor Juliano Maranhão já anunciou que terá que sair às 6, mas a ideia é que cada um fale por 15 minutos e depois abramos para uma rodada de debate que acho que poderá se estender até às 6h30. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Juliano, que já foi devidamente apresentado e que fará sua apresentação, então, em até 15 minutos. Obrigado a todos. Deixa eu... Aqui para trocar. De baixo. Tá. Bom, eu vou tentar condensar o que eu havia preparado para falar e eu quero discutir aqui com vocês um pouco algumas hipóteses, o que poderia ser pensado em termos de uma inteligência judicial, ou seja, aplicação de inteligência artificial às atividades dos tribunais, né? Eu vou pular um pouco o Leibniz, eu sempre gosto de falar do Leibniz, mas dessa vez, pelo tempo, o Leibniz vai ter que me dar uma licença. Bom, primeiro, deixar claro o que a inteligência artificial aplicada ao direito não é, né? E quando a gente olha para os tribunais e pensa em aplicação para os tribunais, o que nós não queremos fazer, né? Então, o primeiro recado é que, e já ficou claro aqui nas diferentes apresentações, é de que o objetivo não é substituir o jurista, mas fornecer ferramentas para aumentar a eficiência na sua atuação, né? E isso é importante dizer, porque muitas vezes a ideia de aplicação de inteligência ou de automação à atividade judicial gera uma espécie de resistência, né? Afinal, o direito é uma arte, ou a arte e a virtude da equidade. Como isso poderia, essa tarefa por excelência humana, poderia ser substituída pela automação, né? Então, em função dessa desconfiança, é importante, primeiro, que o jurista e os juízes olhem com um pouco mais, de uma forma menos idealizada para suas atividades. Afinal de contas, muitas das atividades que ocorrem nos tribunais, elas são bastante repetitivas, né? E são poucos os momentos que exigem do jurista, do juiz ou dos assessores que trabalham com ele no gabinete, aquele esforço e aquele exercício de equidade e ponderação que envolve um processo criativo mais complexo. Então, a primeira coisa é ter em mente que muitas das atividades elas são rotineiras e podem ser automatizadas de tal forma que os profissionais que atuam nos tribunais possam se dedicar seus esforços e maior energia para executar com maior qualidade aquelas atividades específicas que são mais complexas. Então, por exemplo, acompanhamento, fluxo de processos, muito do que se faz de acompanhamento e os passos nas etapas de gestão do processo podem ser automatizadas e liberar tempo dispendido nos gabinetes. Atos mais simples, despachos e mesmo decisões também podem ser classificadas. A gente pode usar uma analogia com
com uma máquina fotográfica. Numa máquina fotográfica, muitas vezes a gente coloca o foco no automático e tira várias fotos no automático. Às vezes, uma determinada paisagem que eu quero tirar uma foto, uma determinada foto em particular, eu vou precisar ajustar o foco e eu troco para o manual e vou precisar, então, usar um pouco mais de sensibilidade para encontrar uma decisão correta. Como o ministro Ricardo Cueva colocou, os tribunais enfrentam hoje um problema muito grande que exige talvez uma análise horizontal de excesso de processos para julgamento. E muitas das decisões que vão ser tomadas são decisões que são repetitivas. E, nesse aspecto, a inteligência artificial pode ajudar bastante a identificar e classificar aqueles casos nos grupos que são os tais grupos de casos que são repetitivos e que vão receber decisões cujas teses já estão decididas, né? Então, eu tenho uma série de casos em que eu posso concentrar o tribunal e discutir e pensar em teses que depois vão ser aplicadas de forma mais uniforme a um conjunto de casos. Para isso, eu preciso identificar quais são aqueles casos que são similares o suficiente e se encaixam naquela tese. Para isso, eu posso ter ferramentas que vão ajudar, né? Agora, mesmo naquele exercício manual, para aqueles casos mais sensíveis, mais complexos, que eu vou precisar empregar um pouco da arte da decisão judicial, uma série de ferramentas podem ser utilizadas para ajudar o trabalho do juiz, né? Por exemplo, eu preciso, para exercer a fundamentação das decisões, eu preciso ter uma busca interessante das informações relevantes, seja de legislação, de jurisprudência. Eu preciso sistematizar essas informações e eu poderia ter ferramentas para testar aquelas minhas propostas de decisão. Será que essa decisão é consistente com a jurisprudência, com os precedentes do tribunal? E essas ferramentas podem ser construídas por meio de inteligência artificial, né? Então, tanto para eliminar trabalho rotineiro, quanto para exercer aquele trabalho, aquela atividade especificamente judicial e que merece uma atenção e um exercício de equidade, eu posso ter ajuda de ferramentas que vão tornar esse trabalho mais eficiente, aumentar a qualidade desse trabalho. E, por outro lado, ferramentas que vão trazer uma análise do desempenho da atuação dos tribunais. Nas apresentações que foram feitas aqui, nós percebemos que várias das LawTechs têm se dedicado a data analytics, a análise de dados, né? E muitas vezes essas LawTechs não começaram fazendo análise de dados, começaram com geração de documentos ou com chatbot, e depois vão para a análise e jurimetria. Por quê? Porque essa é uma demanda do mercado, né? E a gente percebeu pelas apresentações como existe uma demanda forte do setor privado, dos departamentos jurídicos de empresas e de escritórios de advocacia, para entender e ler tendências no comportamento dos tribunais. Algumas informações foram bem interessantes aqui sobre o grau de variabilidade do resultado da decisão conforme eu mude de comarca, conforme eu mude de juiz, conforme eu mude de advogado, etc. Então, todos esses dados estão sendo utilizados e lidos pelo setor privado, que são os consumidores do sistema de adjudicação. É muito importante, então, que aqueles que gerem o sistema de adjudicação, os juízes, também façam a leitura do próprio trabalho para entenderem como eles estão sendo vistos e, de uma certa forma, atuar olhando para essas tendências. Então, vou dar um exemplo, um trabalho que nós fizemos para o CNJ, de análise da revisão judicial das decisões das agências reguladoras e do CAD. Então, nesse trabalho, a demanda do CNJ foi avaliar a eficiência do judiciário na revisão dessas decisões administrativas. E o que a gente percebeu ao ler os dados era o seguinte: existia um grau, na primeira instância, um grau significativo de revisão das decisões dessas agências, e depois um grau alto de confirmação
nas instâncias superiores. E muita mudança de sinal das decisões, ou seja, um índice ali de insegurança jurídica muito grande, ou seja, e a análise de tempo do processo muito elevado. Então, ou seja, o que o dado dizia? Os dados diziam que o trabalho era ineficiente, ele criava incerteza, demorava muito tempo para, no final, confirmar a decisão dos tribunais. Então, entender essas tendências são importantes. Por exemplo, nesse caso, esse é o tipo de atuação judicial que gera uma seleção adversa. Eu seleciono aqueles litigantes que não estão interessados em fazer, ou não propriamente acreditam na sua tese jurídica e querem revertê-la, mas eu atraio aqueles que querem protelar o efeito de uma decisão. Eu sei que, no final, vai ser confirmada pelo Tribunal Superior, mas eu ganho um tempo enorme antes de ter essa decisão de uma agência executada. Então, esse tipo de análise é importante até para o tribunal definir. E, cada vez mais, os tribunais vão caminhar para um modelo em que eles não analisam, os juízes não analisam só aquele caso particular, mas pensam no agregado. Que tipo de sinalização eu dou para o mercado, porque cada vez mais essa leitura vai ser feita pelas duas partes, por aqueles que consomem o sistema de adjudicação, e então os ofertantes precisam conhecer aquilo que os clientes estão vendo. Outro aspecto importante de emprego de IA. Importante entender também que a ideia de automação muitas vezes é lida pelos juristas, pelos profissionais do direito, como uma mecanização e uma tendência a tornar as decisões jurídicas como formalistas, que é algo que se tem um certo preconceito, né? Interpretações literais, mecânicas do direito. Na verdade, todo e qualquer aspecto do raciocínio jurídico, não só o raciocínio dedutivo, mas outras formas de inferência, ponderação de valores, etc., podem ser modelados e podem ser simulados ou mesmo reproduzidos com ferramentas de inteligência artificial. Então, uma questão interessante é a gente entender o que nós queremos com a inteligência artificial, em particular com a inteligência artificial aplicada ao direito, né? Quando eu tenho uma determinada tecnologia, vou dar um exemplo, quando se almejava produzir, quando se almejava possibilitar o homem voar, né? As primeiras tentativas tentavam simular a forma pela qual os pássaros voavam. Esse era o modelo utilizado. E depois se chegou a uma tecnologia que produz o resultado, voo, os aviões, mas que tem uma forma de atuação que não corresponde à forma pela qual os pássaros que inspiravam os primeiros modelos produziam. Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio, quando eu penso em simular o comportamento humano, entre alguns vetores. O que eu quero? Eu quero máquinas que simulem a forma pela qual os homens pensam, ou a forma pela qual os homens agem, e eu quero simular a forma pela uma ação que seja, ou raciocínio que seja racional, ou quero simular exatamente a forma pela qual os seres humanos pensam. Muitas vezes se distancia daquele ideal de racionalidade. Quando eu penso nisso para a atividade judicial, eu tenho que olhar o que eu quero reproduzir. Eu quero produzir como resultado aquelas decisões que são tomadas da forma pela qual os humanos tomam, ou eu quero reproduzir resultados de decisões que sejam racionais, ou eu quero reproduzir a forma de fundamentação e de raciocínio específico empregado pelos juristas, mas pelos humanos, ou por meio de modelos ideais de racionalidade. Então, algumas decisões têm que ser tomadas quando eu quero modelar, por meio da inteligência artificial, esse meu objeto, né? E, no caso aqui, a atividade dos juristas que trabalham nos tribunais. E aí, como fazer isso? Existem dois modelos principais. Uma primeira fase da inteligência artificial, em que eu lido com sistemas espertos, ou sistemas inteligentes,
em que o modelo utilizado é via representação de conhecimento. Eu tenho uma determinada base de informações e uma determinada lógica que vai fazer inferências em cima daquela base de informações. O Flávio, de manhã, falou um pouco sobre isso e falou de lógicas em geral que são empregadas em IA, né? A outra forma é via machine learning, né, ou via aprendizado de máquina, que nos últimos anos é a área que mais tem crescido em inteligência artificial, né? E aqui o modelo é um tanto diferente, não é propriamente uma base de conhecimento com uma máquina de inferências, mas propriamente modelos matemáticos que estabelecem correlações entre dados e fazem classificações desses dados. Agrupam por similaridade ou por algum modelo matemático que estabeleça essas comparações. Tem alguns modelos que são empregados, mas a diferença importante é que, quando eu lido com... Desculpe. Quando eu lido com machine learning, basicamente eu classifico casos e classifico o aplicado ao direito, eu vou classificar uma série de casos por similaridades e vou reproduzir o output com base o mesmo output daquele conjunto de casos que foi classificado como o adequado para aquela situação de aplicação, né? Então, na verdade, não é propriamente uma inteligência tal como nós concebemos de compreender e inferir o caso particular, mas identificar similaridades e repetir, tá? E essa é uma diferença importante. A gente tem no Logarithm um projeto que é orientado pelo Marcelo Finger, que vai falar daqui a pouco, só para ter uma ideia da diferença, em que a gente recolheu uma série de uma série de dados sobre o processo de análise no CAD dos atos de concentração. O CAD ele separa os processos por complexidade de ato de concentração em dois ritos: o rito sumário, que são os casos mais simples que vão ser aprovados, e o rito ordinário, que merece uma análise mais cuidadosa. Então, esse filtro que é feito inicialmente é muito importante, e a ideia é automatizar esse filtro. Tem dois caminhos. Uma existem regras ali nas resoluções do CAD que estabelecem critérios pelos quais eu identifico um caso como simples. Por exemplo, a participação de mercado das empresas que entram em concentração é pequena ou é relevante, etc. Agora, então eu posso ter um sistema esperto que tem essas informações, e aí eu alimento com as informações do caso e ele vai fazer as inferências e tirar uma conclusão, sumário ou ordinário. Agora, um outro modelo pode ser via aprendizado de máquina. Eles estão explorando um modelo que usa redes neurais, em que aí eu vou buscar, naquela base enorme de atos de concentração pretéritos, buscar encontrar similaridades entre diversos itens. Sei lá, o setor é tal, ou muitas vezes coisas que não têm propriamente a ver com aspectos jurídicos, mas o tamanho do documento. Eu vou, então, tentar estabelecer correlações de tal forma que eu agrupo esse caso aqui que entra, ele é muito parecido, conforme tais parâmetros, com esse grupo. E esse grupo, na sua grande maioria, é um grupo de rito sumário. Então, eu classifico como rito sumário, que é uma forma de lidar com a informação que é diferente daquela que o jurista é treinado, né? Isso é muito importante perceber quando nós voltamos para essa pergunta: o que nós queremos, né? Para vocês terem uma ideia, no último ICAIL, que é a Conferência de Inteligência Artificial e Direito Internacional, ocorre a cada 2 anos, apresentaram um trabalho em que se desenvolvia um modelo usando machine learning, cujo objetivo era predizer quando 2 juízes da Suprema Corte iriam divergir. Pegaram um juiz conservador e um progressista, e a ideia inicial é que a correlação ia acontecer conforme os temas fossem temas característicos que indicam tendências conservadoras ou progressistas. E, no final das contas, os itens que tiveram maior correlação e que prediziam com uma eficácia muito acurada se eles iriam divergir ou não, os 3 fatores que mais
correlacionavam eram, em primeiro lugar, a posição que eles sentavam no tribunal, no momento do julgamento. Em segundo, o tamanho do voto. E, em terceiro, o número de citações. Né? Então, são fatores que não têm nada a ver com o conhecimento especificamente jurídico. E, quando nós olhamos para o que nós queremos máquinas que decidam como os humanos, ou que fundamentem as decisões como os humanos, ou que simplesmente reproduzam decisões. Isso é muito importante, porque, no final das contas, ao produzir decisões, a validade jurídica das decisões está ligada à sua fundamentação com base, principalmente, no modelo de representação de conhecimento. Né? Imagine uma fundamentação da decisão quando a máquina é levada, então toma uma decisão, é levada a fundamentar essa decisão, ele diz, olha, a explicação que vem um grau de correlação com o tamanho do documento, que é similar com a maioria dos documentos que foram tomados. Essa seria a justificativa. Obviamente que seria uma justificativa absolutamente inaceitável do ponto de vista de uma fundamentação de uma decisão jurídica. Então, essa reprodução, esses dois mundos em que eu seleciono via classificação e o mundo de inteligência artificial via representação do conhecimento precisam dialogar, né? Eles precisam convergir. Né? Afinal das contas, a fundamentação, eu não estou preocupado só em reproduzir escolhas prévias, mas estou preocupado também com a fundamentação racional numa determinada forma, que é a forma válida de fundamentação das decisões no âmbito judicial. Tá? Tem uma série de lógicas que são utilizadas nessa representação do conhecimento, não é o caso de eu entrar nelas aqui, mas o ideal nesse esforço seria encontrar formas, por exemplo, para fazer com que essa mineração de dados ou seleção de informações nessa base enorme de documentos jurídicos possa ser direcionada para encontrar aquelas informações relevantes para a atuação de sistemas espertos. Né? Encontrar, eu vou usar lógicas de argumentação, encontrar informações sobre argumentos que estão nos textos, de tal forma que, então, uma máquina que é capaz, um sistema esperto que é capaz de encontrar, dentro de um conjunto de argumentos, quais são os argumentos justificados e quais são os não justificados, operar e devolver uma resposta inteligente, mas cujas informações foram alimentadas também por uma seleção de informações numa base de dados que seria difícil para um ser humano lidar ou processar. Bom, aqui é uma série de exemplos que vocês viram nas apresentações de aplicações, né? Geradores de documentos, workflow, que é gestão automática de processos, análise de dados, chatbots também, as low-techs foram selecionadas para buscar dar uma variedade de ferramentas que podem ser apresentadas, mas boa parte dessas ferramentas que aplicam inteligência artificial aplicam, de uma certa forma, uma inteligência artificial geral, né? Não é uma inteligência artificial especificamente jurídica, porque não envolve propriamente representação de conhecimento jurídico. Então, essa classificação de textos, de documentos para extração de informações, em que uma base é treinada, etc., um algoritmo é treinado, no final das contas, poderia processar tanto textos jurídicos quanto textos jornalísticos, notícias, receitas, etc. Não é ainda está engatinhando e as apostas interessantes dizem respeito a aliar essas ferramentas com representação de conhecimento que seja especificamente jurídico, que empregue essas lógicas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da inteligência artificial e direito desde a década de 80, que são lógicas não só dedutivas, mas que reproduzem a forma pela qual os juristas raciocinam e tomam decisões, e modelam essas decisões. Tá?
poderia dar exemplos, vou deixar no período de discussão para talvez levantar alguns exemplos interessantes nesse sentido. Agora, só para terminar, um recado importante em relação à aplicação e o papel do STJ, o papel dos tribunais superiores nesse processo de implantação dessa tecnologia. Existem algumas vantagens, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos em relação ao que há disponível para a aplicação dessa tecnologia. Como aspecto positivo, eu gostei muito do que o Rui Caminha disse aqui do pré-legal, que, de fato, existe no Brasil um verdadeiro pré-sal de documentos jurídicos que estão digitalizados e podem ser lidos pela máquina, o que dá um campo enorme de aplicações, né? O primeiro interesse, por exemplo, do Marcelo Finger, que trabalha comigo nessa área, se deu por isso. Ele percebeu que existia uma série de insumos para pesquisa, né, em inteligência artificial nessas bases de dados de documentos jurídicos dos tribunais. Outra vantagem é o seguinte: uma desvantagem é que esses dados não são estruturados, tá? Ou seja, você não tem esses documentos não estão classificados por metadados que falam sobre os documentos. Porém, existe um aspecto interessante que tem sido agora objeto de pesquisa. No último ICAIL teve um trabalho interessante sobre isso também, que, de uma certa forma, os documentos jurídicos eles são informalmente estruturados, né? Por exemplo, quando eu quiser entender o que são os metadados, são informações sobre o documento. Os documentos jurídicos, uma decisão, por exemplo, ela começa com uma ementa. E uma ementa, de uma certa forma, é um conjunto de metadados que falam ali sobre aquele documento, sobre qual que é a matéria, quais são os artigos relevantes citados, qual que é a conclusão, né? Agora, todas as peças jurídicas, elas seguem uma determinada estrutura que, de uma certa forma, é definida pelas leis processuais e pela formação do jurista. Então, uma petição começa dos fatos, depois vem do direito, depois tem a conclusão, depois tem o pedido. E essa estrutura, que não é um dado estruturado do ponto de vista computacional, mas o documento ele tem uma certa disposição, sistematização das informações que pode aumentar a eficiência dessas ferramentas de busca na medida que eu ensino para o computador aonde ele vai concentrar seus esforços em rodar esse texto e buscar a informação relevante. Tá? Outro problema, não existe uniformidade nos tribunais com relação ao sistema informático utilizado, né? O ideal seria ter um sistema padrão. Isso é muito difícil de chegar, mas pelo menos que sejam sistemas interoperáveis. Não existe padrão, por exemplo, muito embora esses documentos sejam estruturados, não existe um padrão em elaboração de ementas. Então, eu ajudei um cientista da computação a fazer um trabalho, também lá no âmbito da USP, uma tese de mestrado, a buscar informações em ementas, né? Por exemplo, para classificar documentos por áreas. E uma dificuldade é que não existe uniformização nessas ementas. Se houvesse um maior esforço de uniformização, isso ajudaria muito o trabalho de processamento. E uma coisa, tem uma série de outros temas, não vem ao caso, mas esse esforço de definição de padrões é importante, primeiro, olhando prospectivamente. Se eu tiver um esforço, uma definição sobre padrões no momento de produção desse documento, da forma como esse documento é carregado nesses sistemas, eu consigo produzir dados estruturados que sejam interessantes, que vão ser lidos depois de uma forma interessante. Então, aí os tribunais, o STJ, poderia exercer um papel não só como uniformizador de jurisprudência, como uniformizador do código, né, da jurisprudência. E, por outro lado, em cima, se eu consigo definir padrões sobre como estruturar esses documentos, que vão ser gerados continuamente, eu consigo, então, em cima desses padrões, olhar e ler as informações relevantes naqueles documentos passados, né? Então,
outro tema que eu coloco, então, para a gente discutir depois é de que forma eu posso encontrar mecanismos para criar essas padronizações que vão facilitar a leitura e facilitar o emprego de tecnologia. Então, só por fim, eu quero falar rapidamente do Logorithm. Logorithm não é uma LOTEC, é uma associação sem fins lucrativos que foi criada por mim e por alguns professores da USP, da Ciência da Computação e da Poli, né? O Jaime está aqui, o Marcelo Finger, e a nossa ideia é justamente servir como uma espécie de catalisador para agregar pesquisa acadêmica a essas atividades, a essas iniciativas de inovação tecnológica que surgem tanto no setor privado quanto no setor público, e que tem gerado esse conjunto, esse grande número de criação de LOTECs e de startups que têm desenvolvido esses projetos, né? O que nós queremos é ter um papel no sentido de auxiliar e trazer pesquisa acadêmica nessas inovações que vão sendo criadas. Em particular, estamos interessados em criar mecanismos de integração dessas técnicas de machine learning com representação do conhecimento que seja especificamente jurídico, de tal modo que a gente possa aproveitar essa massa de insumos, que são esses documentos jurídicos, para produzir uma tecnologia nova, inovadora, própria, e que tenha um conhecimento, tenha ali incorporado um conhecimento especificamente jurídico. Obrigado. Agradeço ao professor Juliano Maranhão pela brilhante palestra e imediatamente passo a palavra ao Bruno Failson, que é doutor e mestre em Direito pela UERJ, sócio do Lima e Failson Advogados, CEO do Sem Processo, diretor da AB2L, head da Future Law, e hoje de manhã tentou falar, mas não deixaram, né? Por algum defeito tecnológico. Por favor, não, com a palavra. Muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade de falar agora com um pouco mais de calma, e eu acho que eu vou ter a oportunidade de compartilhar o que eu trouxe para vocês. Mas obrigado pela nova oportunidade. Basicamente, eu vou falar então de inteligência artificial. A gente falou bastante disso, e o que a gente observa hoje na B2L é que existem basicamente dois aspectos quando a gente fala de inteligência artificial e universo jurídico. O primeiro deles é o uso da inteligência artificial pelos profissionais do mercado jurídico, e o segundo são os aspectos que vão desafiar nós, advogados, juízes, ministros, para analisarem as questões decorrentes do uso de inteligência artificial. Então, a gente tem o uso da inteligência artificial no mercado jurídico e os aspectos regulatórios decorrentes disso. Começando para fazer uma breve introdução rápida, né, o Turing, então, ele na década de 50, então há 70 anos atrás, já levantava essa questão se as máquinas poderiam pensar, né? Então, a questão de inteligência artificial, a gente está tendo a oportunidade de viver o momento histórico em que isso está ocorrendo, mas há décadas que já se vem falando de inteligência artificial. Só que a gente teve um grande inverno. Então, apesar de, teoricamente, a gente já começar a conceber as máquinas nos ajudando a analisar problemas, a gente passou por um grande inverno em decorrência da falta de tecnologia hábil para que isso se desenvolvesse. Então, a gente tem essa curva de exponencialidade, né? Moore, que foi um executivo da Intel, ele previu que a capacidade computacional ela ia dobrar a cada 18 meses, e isso vem acontecendo. Então, a gente vê os transistores melhorando numa capacidade, e agora, no momento que a gente está histórico, a partir dos 2015 até 2020, a gente está vendo essa explosão aí de uso de inteligência artificial. Por quê? Porque guardar informações está cada vez mais barato. Então, antigamente, para você armazenar informação, você tinha que ter um servidor enorme, hoje está na nuvem, e o processamento também está muito barato. Então, esse é o motivo histórico dos acontecimentos. E no universo jurídico, a gente está vivendo uma digitalização, né? Então, os processos, como foi dito, eletrônicos, estão todos na nuvem, e isso oportuniza esses trabalhos.
E aí, o que a gente analisa, né? Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pode olhar pelas duas perspectivas, o consultivo e o contencioso. O que vocês podem ter notado a partir das empresas que falaram hoje é que, majoritariamente, a gente está atacando o contencioso. E por que isso? A gente olha para o mercado americano, nos Estados Unidos, em 5 anos se levantou $1 bilhão somente para se investir em empresas de tecnologia para o mercado jurídico. Então, assim, é um valor bem vultuoso e eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês, isso já está gerando grandes transformações e no Brasil não vai ser diferente. A gente, obviamente, não tem esse recurso ainda investido, mas o que a gente vê são as Lotechs cada vez mais captando e provavelmente nos próximos anos a gente vai ter investimentos mais vultuosos porque é caro desenvolver tecnologia. Então, esse é um case americano, eu tive com eles lá no Vale do Silício aproximadamente há um mês e meio, e o que a gente observa era o seguinte: a CaseTex é uma empresa em que você pega uma petição em PDF, em qualquer formato, passa pela plataforma deles, o uso de inteligência artificial é feito para que se leia a petição por completo, ele analisa num banco gigantesco de informações e já elabora uma prévia defesa para que um advogado analise e protocole no judiciário. Então, isso não é futuro, isso não é futurologia, isso é o presente do mercado americano. A CaseTex é uma empresa que nasceu em 2013, levantou 25 milhões, passou 3 anos desenvolvendo e agora está indo no mercado fortemente. Grandes escritórios americanos estão contratando e eles estão se desenvolvendo. Então, o que a gente vê no mercado americano, por eles não terem 100 milhões de ações como nós, é que eles estão muito focados em e-discovery, que é uma coisa que não existe aqui no Brasil, e basicamente em pesquisa. E estão muito desenvolvidos, muito mesmo. E isso, inclusive, está ensejando debates a respeito do que vão ser os escritórios. Porque grande parte do trabalho de pesquisa legal é feita, até então, por advogados júniores. Então, grandes bancas americanas, grandes eventos americanos debatem o que vai ser o futuro dos escritórios, como é que eu formo um novo sócio, se eu não tenho o treinamento dele ali nos casos mais básicos. E no Brasil a gente tem esse contencioso, né? Uma infinidade. No evento do Ricardo do ano passado, a gente teve com uma pessoa da Índia que falou que na Índia a gente tem 1 bilhão de pessoas e 20 milhões de ações, e que as Lotech seria uma solução lá. A gente fica até com vontade de morar na Índia, né? Porque a gente tem no Brasil 200 milhões de pessoas e 100 milhões de ações, ou seja, 5 vezes menos de pessoa e 5 vezes mais de ações. Então, é um problema crítico brasileiro mesmo. Então, como eu disse, isso já está sendo digitalizado e essa é a grande oportunidade, porque na medida em que todas essas informações estão na nuvem, elas oportunizam essa estruturação de dados, como foi bem falado, bem analisado por diversas empresas, e oportuniza que essas soluções comecem a ocorrer. Então, como foi bem dito em alguns momentos, Marcelo Guedes Nunes, da BJ, fala que a gente tem um pré-sal sociológico. Então, a gente discutiu até algumas pessoas no intervalo, o mundo inteiro, o Sussin, que é uma das maiores referências em direito e tecnologia, teve no Brasil e ficou alarmado com o volume e com a oportunidade do que a gente pode fazer. Então, certamente o Brasil é o case mundial de transformação no mercado jurídico. Então, o desafio é a estruturação desses dados, né? Foi bem falado e vai ser posteriormente falado pelo professor Alexandre. E o que a gente tem visto fortemente no Brasil hoje em inteligência artificial? A gente tem visto muito BPO e muita automação, então muito uso de inteligência artificial para preencher dados. A gente teve o case recentemente do Urbano Vitalinos ou Watson, então isso a gente tem visto cada vez mais e um desejo muito grande dessa pré-cognição, né? Então o grande desejo é a gente começar a entender como é que determinada vara vai decidir, como é que ela não vai decidir, então começar a cruzar dados para ter essa informação preditiva. Isso é o desejo grande, é isso que as empresas estão trabalhando fortemente. Aqui é um cenário da B2L, também algumas pessoas tiveram a oportunidade de falar. A B2L é uma associação que foi criada há pouco mais de um ano, de maneira informal. Hoje a gente converge 120, 130 empresas de tecnologias para o mercado jurídico. E esse número vem crescendo, a gente tem tido a oportunidade de abrir embaixadas em vários locais do Brasil, a gente tem vários grupos de debate, a gente tem conseguido ser esse think tank e tentar contribuir com esse momento que a gente está vivendo. E aí a gente entra nos aspectos regulatórios e são muito pertinentes, principalmente no evento que a gente está falando aqui do ponto de vista do judiciário. O primeiro aspecto a ser analisado é que ainda não existe um parâmetro mundial a respeito do que deve ser a regulação de inteligência artificial. O que a gente observa é que existe uma guerra
uma efetiva guerra de mercado pelos Estados Unidos e a China para ver quem vai liderar a inteligência artificial no mundo. Então, a China soltou um estudo recentemente que até 2030 ela quer ser a maior potência de inteligência artificial. Todo mundo sabe que quem dominar a inteligência artificial nos próximos anos vai dominar os mercados, vai dominar as economias. Então, essa é a grande batalha do século que a gente está vivendo. De um lado, os Estados Unidos têm o entendimento de que o mercado propriamente regula e consegue resolver as questões decorrentes da inteligência artificial, a China com uma preocupação muito menor com direitos humanos, e a Europa, que apesar de não ser a grande provedora de tecnologia, é quem tem pautado a proteção dos direitos humanos. Então, quando a gente olha em dados, por exemplo, o GDPR, que é a norma de proteção de dados, veio da Europa e está influenciando todos os países. Então, a gente tem uma briga de mercado entre os Estados Unidos e a China, e a Europa, apesar de não ser a fornecedora, tentando criar limites para proteger os direitos humanos. E quais são esses problemas que vêm em decorrência da inteligência artificial? O primeiro aspecto a ser analisado, isso é uma imagem real, quando o carro ele surgiu lá em alguns séculos passados, a primeira lei que regulou, e isso é verdade, não é nenhuma chacota, é que você obrigava todo aquele que comprava um carro a contratar um sujeito para andar com uma bandeira vermelha na frente. Eles queriam proteger os cavalos. Se você é um regulador e o mundo é um mundo de cavalos, aparece o carro, a tua preocupação é, de alguma forma, proteger os cavalos. Hoje, soa de alguma forma até debochada, ridículo, mas era a realidade em que se vivia. Mas também eles não tinham nem outra forma. Ninguém poderia saber que você tinha que botar bafômetro, que você tinha que pedir cinto de segurança. Você não sabia que os problemas que viriam decorrentes. Então, o direito e a regulação, eles tendem a reagir protegendo o status quo e protegendo aquele cenário que ele vivencia. Mas esse é um grande desafio. Certamente, daqui a alguns anos, algumas leis nossas hoje de proteção de dados, inteligência artificial, vão ser questionadas como a gente questionaria o uso de bandeiras vermelhas. E aí, essa discussão mundial. De um lado, o Elon Musk é uma das figuras mais proeminentes do mundo da tecnologia, criou a SpaceX, que é uma empresa que está mandando foguetes para Marte, a Tesla, que é uma empresa de carros elétricos, que está usando carro autônomo. Ele entende que o momento de regular a inteligência artificial no mundo é hoje, que se a gente perder essa oportunidade, talvez a gente não consiga fazer. E, de outro lado, o Mark Zuckerberg com um posicionamento contrário, de que a gente deve avançar, que a gente não deve regular, que a gente tem um mundo bom mesmo sem regulação. Então, é uma discussão que acalorada e que ainda não está bem decidida. Uma das discussões mais fortes em relação à questão de inteligência artificial, por exemplo, é no uso das armas autônomas, né? As Kalashnikov, são aquela AK-47, é uma arma que foi desenvolvida pelo exército russo e é uma das armas mais utilizadas hoje em conflitos pelo mundo. E o que se fala é que quem criou a arma não tinha consciência do impacto disso. O Elon Musk tem puxado uma iniciativa para que a humanidade não desenvolva armas autônomas. Porque na medida em que a gente começar a desenvolver isso, a gente não vai ter controle sobre isso. Isso é um problema real e é uma questão que está posta. Do ponto de vista do Brasil, como dito, a gente ainda não tem nenhum tipo de autoridade para tratar de inteligência artificial. O que a gente vai ver e que vai começar a observar é que cada agência e cada estrutura do governo vai analisar isso de uma forma. Então, da mesma forma que o Banco Central editou uma norma de dados para fins de mercado bancário, ele vai editar para uso de inteligência artificial no mercado bancário. A ANS, a Anvisa tem discutido para a área médica. Então, a gente tem alguns usos de inteligência artificial, por exemplo, para diagnóstico de paciente. Isso não está muito claro quais são os limites de uso disso. Recomendo o Lex Machina, assim, quem não conhece, quem quer acompanhar essas discussões de regulação, direito e tecnologia, eles publicam muito questões atuais, debates pelo mundo, é um site muito bom. E aí a gente começa a ver, né? Na Arábia Saudita, a gente tem a primeira robô com personalidade jurídica. E isso até me animou quando eu vi isso, porque a grande discussão que repercutiu não foi que a Arábia Saudita estava dando personalidade jurídica. Era porque a Arábia Saudita, que não dá o mesmo status para as mulheres lá, está dando mais status para um robô. Então é bom que sinal que a gente ainda tem humanidade, então a gente ainda está pensando nas questões mais centrais. Mas seja como for, a Arábia Saudita já deu personalidade jurídica e se vocês verem o vídeo dessa Android, é relativamente assustador e já existe no mundo. O Parlamento Europeu está discutindo hoje se ele cria ou não uma personalidade jurídica, esse electronic person, né? Se você vai ter uma personalidade jurídica própria para a inteligência artificial. E por que disso?
Porque a inteligência artificial vai ensejar questões do ponto de vista de responsabilidade e de direitos, como eu vou explicar para vocês. Primeiro, do ponto de vista de direito. A gente tem o Spotify, né, que alguns de vocês devem conhecer, ele reproduziu um CD do Sabotage. Sabotage é uma pessoa de rapper que morreu, e aí ele produziu todo um CD com base em músicas antigas dele, mas totalmente autoral. E a dúvida é, quem é o detentor desse direito autoral? Esse quadro, por exemplo, foi pintado com base em inteligência artificial. Quem que é o detentor desse tipo de direito? É o software? É quem produziu o software? Então, algumas questões de direito, de autoralidade, até do ponto de criatividade, a gente já vê utilizando a inteligência artificial. Mas, mais do que direito, o que me parece pior é a inteligência é a responsabilidade por conta da inteligência artificial. A gente tem visto hoje algumas notícias de carros autônomos atropelando pessoas. É uma coisa muito triste, mas o que demonstra que carros autônomos já estão andando muito. E no Vale do Silício a gente vê isso com muita frequência. Na Califórnia, você pode ter um carro autônomo, mas é obrigatório que haja alguém dirigindo e que essa pessoa se responsabilize. Mas hoje a gente já tem tecnologia, tanto o Google como a Uber, como outras empresas, que não tenha ninguém dirigindo. Só que tem um desafio regulatório muito grande, de quem é a responsabilidade num caso de atropelamento. Eu trouxe aqui um exercício, algumas vezes, se desse mais tempo, até faria com vocês para ver as opiniões, mas, basicamente, esse é um exercício que tem sido reproduzido nas universidades americanas. Um carro autônomo, ele está andando, e aí várias pessoas atravessam fora da faixa. Como é que a gente programa esse carro autônomo? A gente programa para que ele vire e mate uma pessoa que está na calçada, ou que ele atropele todas as pessoas? É uma pergunta dura, né? Mas é uma pergunta que tem que ser feita, porque a gente tem que programar, de alguma forma, o carro autônomo. No segundo exemplo, a gente se pergunta se o carro autônomo deve bater e matar as pessoas dentro ou deve atropelar uma pessoa fora da faixa. E essas discussões vão sendo feitas, e o que as universidades americanas têm coletado de dados a partir de diversas pesquisas? Que todo mundo prefere se matar do que matar as pessoas que estão sendo atravessando. Entendem que é a forma mais ética de lidar. Só que a segunda pergunta que vem é, você andaria num carro autônomo programado por você? E todo mundo fala que não. Então, a gente ou resolve regulatoriamente e eticamente, ou a gente resolve do ponto de vista de mercado. Então, esse é um tema que está trazendo essa discussão, e é isso que está segurando os carros autônomos, mas vai chegar. A Mercedes, por exemplo, criou um regulamento em que você, quando comprava, ela dizia que, num caso que acontecesse isso, ela ia atropelar as pessoas. Porque ela está pensando no consumidor, que é o cara que vai comprar o carro autônomo. Então, não é uma questão trivial, a inteligência artificial ela traz questões de natureza ética, filosófica muito profunda, mas a gente vai ter que enfrentar de alguma forma. E algoritmo e preconceito, e esse talvez seja um dos aspectos mais relevantes que a gente deve pensar no Brasil, na medida em que a gente começa a implementar inteligência artificial por tribunais e principalmente no judiciário. O tribunal americano ele tem usado algoritmo para fins de aplicação de pena. Então, ele faz a aplicação de pena a partir de uma análise. E um determinado advogado começou a ver que os seus clientes estavam tendo uma certa divergência. E ele começou a notar empiricamente que latino-americanos e negros tinham uma condenação maior do que americanos caucasianos. E aí ele levou isso para o judiciário, querendo abrir o algoritmo para entender qual era o fundamento de análise. Por que é que os algoritmos estavam sendo preconceituosos? E isso ensejou uma discussão nos Estados Unidos muito grande a respeito dessa questão de curadoria de dados de algoritmos. Porque tem dois aspectos aqui. Primeiro, que quando você usa Deep Learning, e isso o pessoal técnico pode falar com maior clareza, muitas vezes você tem uma dificuldade propriamente de abrir essa caixa de algoritmos. Então, nem mesmo o programador que programou aquela inteligência, ele consegue entender os critérios que ele utilizou para tomar aquela decisão. E o segundo aspecto é de ordem prática, porque se eu abro um algoritmo, de alguma forma eu quebro aquela proteção industrial dele. Então, se eu abro o algoritmo do Waze, todo mundo tem capacidade de abrir o Waze. Seja como for, isso levou uma discussão nos Estados Unidos, e aí tem uma lei em Nova York que obriga a abertura para algoritmos de dados públicos. Então, quando você tem um algoritmo com base em inteligência artificial para fins de dados públicos, e os Estados Unidos têm utilizado o algoritmo para tudo. Assim, até escolha de escola de filho, eles utilizam o algoritmo. Então, isso é muito sensível. Mas eles não entraram na questão privada. Então, do ponto de vista americano, você ainda não está regulando os algoritmos privados. Então, os públicos, a princípio, estão expostos, mas os privados não têm nenhuma solução. Bom, pessoal, era isso.
Acho que eu falei rápido também, mas agora eu consegui dar a mensagem, espero que tenha contribuído mais. Obrigado. Muito obrigado ao Dr. Bruno Failson pela instigante palestra. Eu passo a palavra ao professor Marcelo Finger, engenheiro eletrônico pela USP, professor titular daquela universidade, é mestre e doutor pela Universidade de Londres, tem um currículo muito maior do que a gente seria capaz de ler aqui, é editor de várias revistas, vai nos ensinar muito. Por favor, professor. Bom, muito obrigado primeiro pelo convite, aqui o CJF, na pessoa do ministro Cueva. Queria agradecer muito estar aqui. Como vocês ouviram aí, eu não sou da área jurídica, apesar de eu fazer pesquisa envolvendo dados provenientes do CAD, ou dados provenientes do STJ, STF, por aí vai. É uma área em onde a qualidade e a quantidade de dados disponível é muito grande, e isso atraiu a gente para fazer pesquisa nessa área, principalmente na parte de processamento de textos. Mas o que eu vou falar, eu não vou falar muito sobre a minha pesquisa específica. Eu, basicamente, das apresentações que nós vimos hoje, de manhã, de tarde, sobre as low-techs e o emprego da inteligência artificial no direito, já dá para ter uma ideia que não é uma coisa do futuro, não é uma promessa ou uma ameaça, como você preferir, tá? Mas já é uma locomotiva que já está andando. Tá? E, dado que nós estamos aqui comprando essa tecnologia, o que eu quero responder exatamente é o que é que a gente está comprando. Que diabo é que vem junto? Desculpa a expressão aí, tá? Mas que é que eu estou... Onde é que eu estou me metendo quando eu estou incorporando ou estou planejando incorporar inteligência artificial nas minhas atividades? Tá? E eu vou fazer uma breve discussão aqui e vou levantar 4 pontos. Tá? Alguns deles são baseados na natureza da inteligência artificial, outros são baseados na experiência histórica que a gente tem. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é, quando a gente compra inteligência artificial, o que vem junto? E aí eu vou fazer um paralelo, historicamente, com o que aconteceu quando começou a se automatizar as linhas de produção. Em vez de ter uma pessoa lá, começaram a colocar máquinas ou robôs para automatizar parte das linhas de produção. Isso acho que foi na década de 70. Tá? Então o pessoal... replanejava toda a linha de produção e depois instalava as máquinas e aí verificava que houve um ganho de produtividade muito grande. Aí foram analisar a natureza deste ganho de produtividade. E o que o pessoal viu é o seguinte, olha, 70% do ganho de produtividade não veio antes de qualquer máquina. Só pelo fato que eu tive que reestruturar toda a minha linha de produção, tá? Eu tive que repensar o processo inteiro, daí veio a maior parte do ganho. Por que eu tive que repensar o processo inteiro? Porque para colocar uma máquina lá, ela precisa receber alguma coisa aqui e vai mandar lá para frente, então eu tenho que repensar todo o processo para inserir uma máquina no meio. E a mera reestruturação da cadeia produtiva lá, traz a maior parte dos ganhos. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, o que vocês estão comprando quando pretendem fazer um projeto de inteligência artificial, inseri-lo na vida, vocês estão reestruturando a forma como vocês trabalham. É inescapável. Não dá para querer trabalhar igual pondo inteligência artificial. Vocês estão pedindo uma mudança, ela vai vir. Vocês vão ter que se adaptar. Não vamos fazer, vai ficar tudo lindo como já está, só que eu vou ter um robozinho do meu lado. Não. Isso não funciona assim. Essa é a primeira questão. Tá? Então, ainda respondendo o que é que eu compro o que é que eu ganho quando eu compro inteligência artificial. O pessoal parece aqui, tem
um monte de empresas aqui desenvolveu software. Puxa, vou usar o software dele e vou viver feliz para o resto da minha vida resolvendo aquele problema. Já há conhecimento suficiente do mercado de software, seja ele inteligência artificial ou de qualquer outra natureza, para saber que não é assim. Tem a versão 1.0, a 1.1, a 2.0 e por aí vai. E inteligência artificial, esse tipo de constante inovação, constante modificação, é mais verdade do que nunca. Então, um problema de inteligência artificial resolvido, ele não está resolvido, ele está começando, como sempre. Tá? Para vir uma nova versão, que vai precisar de mais dados, que vai precisar de mais insumos, de mais alguma outra coisa, de mais máquina para rodar e sei lá mais o quê. Tá? Então, quando você está comprando inteligência artificial, você está comprando constante inovação. É um processo que não é o que é feito uma vez na vida, mas é um processo. Você está mudando, transformando a forma de trabalhar para um novo processo que vai precisar de constante cuidado. Tá? Então, sobre esse aspecto, é uma coisa que eu gostaria de levar em consideração. Agora, não adianta você botar um processo novo, mudar a sua forma de trabalhar, etc., se você não tiver as pessoas treinadas para lidar com a nova tecnologia. Existem vários níveis de lidar com tecnologia. Então, o seu usuário básico é a mais fácil. Agora, você conseguir fazer o uso máximo daquela tecnologia, aprender a dar manutenção na tecnologia, aprender a usar ela com criatividade e inovação, é um longo espaço. E as pessoas precisam ser treinadas para isso. Bom, todo mundo quer ser treinado para isso, mas quem é que vai treinar as pessoas? Porque, afinal de contas, a tecnologia ainda não existe. Formar os professores, formar quem vai ser o grande, que vai orientar como é que a gente vai usar a tecnologia da inteligência artificial ou nova, é um grande desafio. Então, o pessoal está falando, olha, nas escolas de direito, a gente está muito defasado, a gente precisa aprender, ensinar os alunos como é que vai lidar com essa tecnologia. É verdade, mas quem é que vai ensinar o professor a ensinar o aluno? Ou o professor vai ter que se mexer e aprender sozinho e ensinar, tá? Ou vai ser o aluno que vai ensinar o professor. Existe esse desafio enorme, essa lacuna de que onde é que está o conhecimento da formação do profissional para lidar com a tecnologia. E essa tecnologia, como foi mencionada brevemente aqui, mas é uma imagem que eu gosto bastante, é uma tecnologia de natureza centáurica. Tá? O centauro é aquela figura mitológica que é metade homem, metade cavalo. E o profissional da inteligência artificial do futuro, ou o profissional de qualquer área do futuro que vai ser permeada pela inteligência artificial, ele vai ter que ser o centauro. Ele vai ter que ter a metade humana e vai ter que lidar muito bem com a metade máquina dele. Então, o centauro eletrônico. Então, quem é que vai ensinar o centauro a andar? A parte homem a gente consegue ensinar ele a falar, mas quem é que vai ensinar as pernas dele a se mexer? Tá? Esse é um grande desafio da formação dos trabalhadores, da população em geral, tá? Para lidar com a área de inteligência artificial. Esse é um problema que você compra na hora que você está trazendo a inteligência artificial. Você não pode ignorar o fato que você precisa formar gente para usar essa tecnologia. Tá? E, por fim, talvez, eu escrevi recentemente um artigo, tá? Falando sobre o futuro da inteligência artificial, e eu citei 3 grandes desafios, 3 grandes problemas. Tá? Para você ter inteligência artificial de qualidade, você precisa de muitos dados. Construir esses dados custa muito caro. Então, esse é um custo implícito no desenvolvimento da inteligência artificial, como eu já falei, ela está constantemente se desenvolvendo. O segundo problema é o da formação de pessoas para o desenvolvimento da inteligência artificial, e eu já falei aqui também da formação de pessoas para utilizar a tecnologia da inteligência artificial. Tá? Mas existe um terceiro, esses 2 são problemas sérios, tá?
mas eu acho que são os problemas fáceis de resolver. Tá? O grande problema do futuro da inteligência artificial são os problemas éticos que a inteligência artificial traz junto. Então, ainda dentro do escopo que eu me propus aqui a responder, o que é que eu estou comprando, tá? O que é que vem junto com a inteligência artificial quando eu compro inteligência artificial? Tá? E esses problemas éticos não são problemas simples. No começo a gente nem sabia que eles existiam, tá? Mas é um problema inerente ao fato de você estar treinando um software com dados. Você não sabe o que tem naquele dado. Você dá, sei lá, milhares e milhares de processos para uma máquina ler, você não leu. Tá? Então você não sabe o que é que tem naquele dado. E naquele dado, certamente, vai haver erros. Você quer classificar um documento, de vez em quando você vai dar algum documento classificado errado e o método vai ter que aprender a se virar. Esse é o menor dos problemas. Tá? O problema é que, numa quantidade grande de dados, vem vieses, preconceitos e outros tipos de percepção que você gostaria que não tivessem lá, mas eles sempre estão. Então, vou dar um exemplo clássico já da minha área. Foi treinado automaticamente, por leitura automática, uma longa quantidade de dados, textos advindos das diversas áreas. O objetivo era bem modesto, matematicamente falando. Era associar cada palavra do texto a uma sequência de números. Uma sequência de números. Para ficar mais fácil processar sequências de números do que palavras. Só isso. Eu queria transformar palavra em número. Só isso. Aí foi treinado, a gente obteve lá um monte de número. Falou, isso aí que está bom ou não está? Como é que eu sei que o resultado desse processamento foi bem sucedido? Então, uma das ideias, tem sempre os testes extrínsecos. Você pode gerar uma aplicação e ver se a aplicação é boa. E você também tem testes intrínsecos, que são os mais interessantes aqui no caso. Então, como aquilo lá era uma sequência de palavras, aqui você pode entender uma sequência de palavras como se fosse, sei lá, uma reta, um pedaço de reta. Então, você fazia o seguinte, e aí, como é uma reta, você pode calcular o ângulo entre elas. Fazer alguma coisa assim, homem está para rei, assim como mulher, aí você calculava o ângulo do homem para rei, pegava o ângulo entre mulher e via qual era a palavra que ficava mais perto, com aquele mesmo ângulo. E a palavra que dava era rainha. Uau! O sistema aprendeu a diferença entre masculino e feminino, sabe encontrar homem, mulher, rei, rainha, fantástico. Aí fizeram várias perguntas nesse sentido. Itália está para Roma, assim como o Japão estava Tóquio. O sistema aprendeu geografia. Não é uma maravilha? Aí alguém começou a fazer uma pergunta mais, deixa eu ver se aprendeu mesmo. Então, homem está para o cirurgião, assim como mulher está para... Devia ser cirurgiã, não é? Mas a resposta era enfermeira. Porque o sistema aprendeu um preconceito. A frequência em que a palavra cirurgião parecia perto de enfermeira era muito maior nos textos do que a frequência em que a palavra cirurgião aparecia perto de cirurgiã. E isso fez o sistema aprender um preconceito que estava não explícito nos textos, mas estava subjacente, enterrado pelas frequências relativas das palavras que estavam lá dentro. E isso é um grande problema. Nós estamos ensinando o preconceito que está disseminado de alguma forma aí que a gente não sabe. E havia preconceitos de natureza racista também, tá? Bonito está para branco, assim como feio está para negro. E outras coisas assim.
onde foram testadas, já buscando, já desconfiando que o sistema tinha aprendido vieses que a gente não gostaria que ele aprendesse, mas estavam todos lá. Então, desde então, a gente já sabe que os sistemas de inteligência artificial trazem um passivo de vieses desconhecidos, talvez, mas não mais, que não mais podem ser ignorados. Tá? Então, voltando à minha pergunta inicial, tá? Vou tentar resumir e acabar rápido a minha fala. O que é que a gente está comprando, o que a gente está levando quando compra inteligência artificial? E eu falei aqui de 4 itens. Nós estamos comprando uma modificação na forma de trabalho, nós estamos comprando o fato que nós estamos constantemente evoluindo o sistema, nós estamos comprando um problema de treinar as pessoas e os educadores, e nós estamos comprando problemas éticos que a gente não pode ignorar e tem que criar mecanismos para investigá-los, verificá-los e, se possível, eliminá-los. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo Finger, pela magnífica palestra. Passo agora a palavra ao professor Alexandre Zavalha, que é mestre em Direito Processual Civil pela PUC de Campinas, curso MBA na USP, doutorado na Unicamp, é professor do IDP e de outras faculdades, e é um dos coordenadores da série de livros denominada Direito, Inovação e Tecnologia, da editora Saraiva. Por favor, professor Alexandre. Boa tarde a todos. Agradeço ao ministro Cueva, em nome de quem também cumprimento os membros da mesa, o professor Juliano, também responsável por esse evento. E falar ao final tem seus benefícios, né? E o que eu queria falar é justamente seguindo o que o professor Marcelo Finger falou, sobre a cultura, que de tudo que a gente viu hoje, né? Como é que a gente começa a aplicar isso, né? Como é que a gente forma as pessoas, como é que a gente avança um pouco nessas barreiras culturais. Então, só para vocês terem uma ideia, lógico que esse ano todo esse assunto está famoso, inteligência artificial, mas a gente começou a falar sobre isso já em 2011, lá na FEA, na USP, né, um evento sobre o uso da tecnologia para o negócio do direito, né, não de direito digital. E na EMAG também, já na Justiça Federal, em 2012, falando de direitos e novas tecnologias, entre outros eventos aí ligados ao uso de Big Data para política de acordo e etc. Né? E aí nós tivemos a oportunidade de criar, no começo do ano passado, o primeiro curso de ciência de dados aplicado ao direito, que não tem o objetivo de formar matemáticos, estatísticos, né, programadores, mas tem o objetivo de formar juristas, advogados, juízes, promotores. Como é que a gente entende essa linguagem e como é que a gente aprende o que pedir, como organizar essas informações, né? E dessa ideia que surgiu o que era um think tank, que passou a ser uma escola chamada Future Law, que é uma escola voltada só para essa formação do pessoal do direito aí para trabalhar com essas novas tecnologias, né? E a gente começou a entender primeiro o seguinte, estudando grandes laboratórios de Stanford, né, o Legal Design Lab, entre outros na Dinamarca, em outros países, que todo mundo quer saber de inteligência artificial, né, de Big Data, etc., mas sem primeiro pensar qual é o meu problema verdadeiro, né? O que eu preciso resolver? O que eu tenho na minha caixa de ferramentas, né? Tem até um professor de Harvard que brinca, se eu tivesse na minha caixa de ferramentas só um martelo, minha tendência é martelar tudo. Então, hoje nós falamos aqui, todo mundo falou quantos tipos de algoritmos diferentes para cada tipo de problema, né? Quanto tipo de ferramenta diferente, automação de documento, acordo, analytics, etc. Né? Então, primeiro, né, a gente tem aplicado técnicas de legal design aqui no Brasil para primeiro fazer um trabalho chamado problem framing, que primeiro entenda tecnicamente, de forma profissional, né, o seu problema. Aprofunde o seu problema para depois criar um roadmap do que você precisa fazer. Porque não adianta sair querendo fazer todas essas coisas sem entender primeiro o que fazer. Porque, às vezes, uma solução simples já resolve bastante coisa, né? E aí a gente tem algumas referências. Esse é o laboratório de Stanford, né, chamado Legal Design Lab. Esse na Universidade de Helsinki, na Finlândia. E esse aqui, olha o nome como é legal, Chaos Pilot, né? Na Dinamarca. Então, o que ele quer dizer? Nós somos pilotos do caos, nós estamos num caos, num problema. Como é que nós resolvemos nosso problema?
Qual que é meu problema? Qual ferramenta que eu vou usar? E como é que eu vou usar essas ferramentas, né, numa ordem cronológica de atos, atividades e pessoas para resolvê-los? Então, é justamente essa questão cultural. E olha só, semana passada nós tivemos uma empresa aqui no Brasil, a ThyssenKrupp, uma multinacional, nos contratou para fazer uma sessão de legal design. Então, olha só, eu também não acreditava nisso no começo, então, bonecos de Playmobil, etc. Vocês não acreditam o quanto isso realmente destrava as pessoas na hora de falar assim, ó, conta aqui o que cada um faz, quais são os setores da empresa, e a pessoa tem que representar lá, e depois o que você quer virar. 3, 4 semanas de entrevistas não viram 4 horas do que a gente consegue fazer, entender do problema, né, para depois começar a entender como inserir tecnologia nesse tipo de problema. Então, o que nós estamos falando aqui, realmente, vocês viram, é uma questão de mudança de cultura, né? Não é só de ferramenta. E aqui, entrando nos exemplos práticos, para entender como que a gente está fazendo isso no dia a dia, né? Primeiro, essa questão de jurimetria ficou famosa, etc., mas as pessoas têm usado essa expressão de uma forma um pouco equivocada, às vezes, ou misturando, né, os conceitos. Então, a primeira questão é que entender quantos processos a gente tem, onde eles estão, né, qual o valor, etc., é volumetria, uma análise volumétrica. Quantos processos tem? A jurimetria é começar a entender o futuro, né, referências estatísticas, matemáticas, etc., para entender o que vai acontecer. Então, não adianta a gente querer entender o que vai acontecer se a gente primeiro não organizou aquilo que a gente tem, né? Porque nada disso vai funcionar. O professor Juliano também falou, todo mundo aqui trabalhando em analíticos, em cadastro, etc. Mas por quê? Porque hoje nós não temos nem o banco de dados organizados para a gente fazer essas perguntas corretas, para a gente entender corretamente, né, o que influencia em cada tipo de decisão, o que acontece, para a gente começar de forma mais profunda, né, a avançar nessas perguntas, para depois cair nos cenários de risco, que é de verdade o que eu faço, né? Então, o que a gente faz na Legal Science, que é a empresa que eu também sou o CEO, a gente faz a última camada lá, suporte à decisão, que são cenários de riscos complexos, para falar, se eu agir assim vai acontecer aquilo, se eu agir assado aquilo. Mas vocês acham que alguém do direito consegue entender isso ainda? Não. Então, como é que a gente chega lá? Então, a gente está chegando lá sim, para falar de forma prática, né, como está acontecendo. Então, olha só, então a gente pega todos esses textos aí malucos, entende as entidades, faz as correlações, primeiro para virar isso aqui, ó, uma volumetria, que então, o que a gente identifica muitas vezes? Que a causa raiz de um problema, num sistema estruturado, normalmente não é igual à causa real, porque quem fez esse cadastro? Né? A pessoa leu lá, achou que é um assunto, e o erro médico colocou ação indenizatória, colocou diversos, colocou outro problema. Então, a primeira camada de utilização de inteligência artificial, da linguagem neural, que a gente tem usado em alguns casos, é para buscar nos próprios documentos qual é a causa raiz igual à causa real. Como se fosse uma auditoria externa de dados. E aí o que a gente faz? A gente transforma, né, essas informações estruturadas em um mapa real de problemas e tira o jurídico de um lugar de custo e de problemas para um lugar de ativos estratégicos muito relevantes para a empresa. Então, tem um caso que ficou famoso da Localiza, que usou 7 startups. O ano passado ele teve dezenas de milhões aí de resultados, é uma SA, está no balanço, por isso ficou famoso. Então, a gente tinha lá 200 processos de carros vendidos de segunda mão sem a chave reserva. Uma vez que você identificou isso, o que você fala lá no processo da empresa? Proibido vender carro sem chave reserva, 200 processos a menos. Então, fazendo esse tipo de trabalho, o que a gente enxerga? Olha lá, fraude. Tem o estado do Paraná que tem pouca fraude. O estado de Goiás tem bastante. Por quê? Né? O azul claro, porque esse é um caso real, eu tirei ali, que é um caso de telecom, o azul claro é reparo. No Rio tem um problema enorme de problemas na justiça ocasionados pelo reparo. Mas no Paraná não. Por quê? Vamos lá entender a gestão. Então, entender esse pré-sal sociológico, entender os problemas jurídicos, tem informações riquíssimas para melhorar a gestão das empresas, do nosso escritório e também, obviamente, do judiciário, né? E a partir disso, então, o que a gente tem feito em alguns casos para ultrapassar essa questão cultural? Volumetria baseada em inteligência artificial, porque vocês também já aprenderam que inteligência artificial não é uma coisa única, né? Não é um ente. São 100 funcionalidades, possibilidades diferentes que a gente vai montando aí esse Lego de algoritmos conforme o tipo de necessidade de cada caso. Então, aqui,
Vocês viram aí, os processos trabalhistas no Brasil, né, depois da legislação, bateram lá quase 300 mil antes da lei, caíram para 84 mil, né? Março, 147 mil, já saiu agora, está 175 mil, a média histórica é 220 mil, então já está quase voltando aí no número, né? Então, o que nós fomos contratados aí para fazer? O monitoramento da aplicação da nova legislação trabalhista. Aqui não está ainda, eu vou mostrar um que tem resultado, mas o que a gente está fazendo agora? Entendendo quais são as decisões e quais juízes estão julgando constitucional, inconstitucional e quais artigos, e se eles estão julgando se vale para contrato novo ou antigo. Nós vamos publicar, foi contratado por uma entidade de classe aí, bastante relevante no Brasil, nós vamos publicar daqui 2 meses essa pesquisa. Então, a partir disso, nós vamos entender aí as tendências tribunais. Mas o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos entendendo a tendência, nós estamos entendendo a volumetria, quais são as decisões, como elas estão acontecendo, né? Estamos ainda aplicando para o futuro. E um caso relevante, que nós já fizemos aqui, foi o seguinte, uma grande empresa da área da saúde, né, a Amil, nos contratou, nós podemos falar porque foi autorizado pela empresa, né, a gente contar, só mudei alguns dados aqui, porque esse caso ainda vai ser objeto aí do pedido de recursos repetitivos. Então, o que a empresa entendeu? Que ela tinha problema com 6 temas para saber quantos processos efetivamente tinham no Brasil, para antecipar um pedido de afetação desses temas, conforme o Instituto de Recursos Repetitivos aqui no STJ. Então, olha só que interessante. Nós lemos 67 milhões de processos, então a gente trabalha em parceria com várias empresas, esse caso foi o time do Florão, aí, o Thiago Melo, lá de Floripa, que a gente fez junto esse trabalho. Nós lemos 67 milhões de processos, em quantos dias vocês imaginam? 22 dias, 67 milhões de processos. A partir desse trabalho, nós identificamos 757 mil da área da saúde, sendo que, olha só, numa amostragem Rio-São Paulo. Então, veja, nós não estamos falando de jurimetria de nada, uma volumetria, né? Olha só que interessante. O que o STJ está enxergando aqui? O artigo 30 e 31, que é aquele que a pessoa é mandada embora da empresa e pede para continuar com o mesmo valor de plano de saúde, certo? São muitos casos nesse assunto. Então, o que o STJ está enxergando? 179 casos aqui. Só que pelo dado estruturado, aquilo que a gente falou, erro médico não é ação indenizatória. E esses temas estão escritos de que maneira? N maneiras diferentes, em vários lugares diferentes, né? Porque não basta só ver a petição inicial, só voltando aqui, nós fizemos mais de 200 milhões de verificações, porque tem que bater o tema em lugares diferentes, porque pode ser que ele está simplesmente citando uma jurisprudência ali na petição inicial e o caso não é aquele, né? Então, a partir disso, a gente viu o seguinte, apesar de o STJ estar enxergando 179 casos, só do Rio e São Paulo tem 20 mil para chegar na mão do ministro. E numa projeção de anos, tem mais de 100 mil, e do Brasil inteiro, em 3, 4 anos, bateria 400 mil processos. Então, a pergunta que a gente coloca aí, provocando, é, nós vamos esperar? Será que se a gente não consegue enxergar isso agora, nós vamos esperar 4 anos as pessoas sem direitos, o judiciário inteiro trabalhando em 400 mil casos, primeira instância, segunda instância, para a gente esperar isso acontecer, para decidir isso de forma reativa? Então, a tecnologia também nos permite, né, de forma prática, antecipar essa situação e falar, olha, se a gente decidir isso agora, então, qual foi o objetivo desse trabalho? Um parecer de dados técnico para satisfazer o requisito objetivo do pedido ativo de recurso de afetação do tempo e recurso repetitivo, certo? Então, é uma questão prática, porque você chega na empresa e fala assim, vamos conquistar o mundo, mas o meu board não quer, não tem orçamento, então tá bom. Qual que é o seu problema do dia? Meu problema do dia é esse, então vamos começar por esse? Resolveu, gostou, vamos pedir o próximo, né? Então, o que a gente tem feito com bastante sucesso? Esses pareceres de dados. Semana nós tínhamos lá uma outra empresa da área de energia, não consigo fazer tudo, então qual é o seu problema? Tenho 60 milhões em processo de amianto. Então, vamos estudar o amianto, quais são as decisões, onde estão, o número de processos, IPVA e assim por diante. Então, a gente tem feito muitos trabalhos interessantes, voltados aí para pareceres específicos. Então, até a gente brinca que o que nós estamos fazendo são nanocruzamentos. Pensa no corpo, que é nano é a molécula, mas em 100 milhões de processos, o que é amianto em determinada vara? É um nanocruzamento. Então, essa tecnologia está nos permitindo fazer esse tipo de trabalho.
E para terminar, aí avançando um pouco na jurimetria, para vocês verem como, né, essas questões, o robô já sabe sua chance de ganhar ou perder, etc., para vocês entenderem a lógica e como é difícil fazer isso, né? E como não é replicável de um tema que você organizou para outro. Então, a primeira questão sempre é organizar a base correta de dados. Depois disso, veja só, a gente entende localização e especialidade. Então, assim, cada aba do trabalho é um tipo de indicador que, de alguma maneira, interfere na decisão do juiz. Então, uma vez que a gente organizou tudo isso, veja só ali, ó, a aba emenda da inicial. Preciso entender se tem emenda inicial ou não, quanto tempo demora. Então, olha só, no pedido de busca e apreensão aqui, 27 mil de uma única empresa, 2.500 processos tiveram emenda inicial, 3 a 4 meses em média, ida e volta. E essa empresa pediu, então me organiza para saber por que está acontecendo isso. E nós falamos, o valor da causa, 90%, o valor do débito ou do bem, né? E a partir disso, nós criamos indicadores de petições referenciadas para cada município. Sabe para quanto que caiu a emenda inicial? Praticamente zero. Então, veja, um único cliente, ministro, 2.500 processos andando 3 meses a menos na justiça, certo? Então, muito antes de o robô dar decisões, etc., nós temos milhares de pequenos problemas que, se a gente organizar, nós vamos ter um efeito prático gigantesco. Então, antes de começar a falar, vamos mudar todo o sistema, vamos colocar em tudo, nós vamos começar com pequenas resoluções de problemas que a gente vai conseguindo mudar a cultura, mostrando o efeito prático, mostrando o que vale o investimento, né? Porque ainda é difícil as pessoas entenderem por que a gente tem que investir tanto. E aí, olha a outra aba aqui, justiça gratuita. Então, uma vez organizada a base, nós fomos lá e entendemos de todos os processos, quem tem justiça gratuita ou não. E se isso interfere na decisão do juiz. Então, por exemplo, conta instituição financeira numa cidade pequena, interfere muito na decisão. É um dado não jurídico, certo? A partir disso, nós entendemos outra aba, análise de peritos. Quais processos tem perito? Esse perito impacta ou não no juiz? E assim por diante. Escritórios, né? Eu já falo dos escritórios. Então, veja só, para a gente conseguir falar quanto vai demorar uma decisão, e essas são as pesquisas que a gente está fazendo para conseguir chegar realmente, e nós somos muito próximos de falar com uma boa voracidade quanto tempo vai demorar um processo, quanto tempo e quanto ele vai custar, a gente precisa organizar todas essas verticais. Porque aí, na hora de perguntar, o que o robô vai fazer? Ele vai perguntar, tem justiça gratuita ou não? Interfere nessa decisão ou não? Tem emenda inicial ou não? Tem perito ou não? E assim por diante. Então, ele vai fazer em milésimos de segundo todas essas perguntas para realmente falar, olha, esse processo vai demorar 220 dias, sua chance de ganhar é essa ou aquela. Enquanto você não organizar essas verticais, essa resposta não é verdadeira. Porque fazer dashboard bonito é fácil, agora, dar a resposta certa que é difícil, não é verdade? Então, e aqui é uma empresa que pediu para a gente fazer toda a performance de escritórios. Então, a gente consegue saber, além de quem ganha mais, etc., ou não, também, olha lá, processo por advogado, que aqui a gente cobriu os nomes, mas a gente consegue saber, para a área da aviação aqui, por exemplo, quem é o advogado do Brasil que mais ganha processo de overbook. É o João, por exemplo, né? Então, a gente consegue catalogar, uma vez que a gente buscou as informações de forma correta, usando inteligência artificial, de forma granular, como vocês viram aqui, tagueando o documento na maior granularidade possível, a gente pode usar BI para fazer a pergunta que a gente quiser, né? Então, essa questão de organizar o banco de dados, primeiro fazer a volumetria, depois a jurimetria, para depois cair também nos cenários de risco, é um caminho obrigatório, que não adianta a gente querer pular, porque a resposta não vai ser verdadeira, né? Então, são essas questões que a gente tem feito, e aqui são as decisões do juiz para a área de aviação, por exemplo. Então, o que a gente consegue analisar vendo essa carteira de processos? O azul claro aqui é acordo. O que a gente consegue ver? 50%, né, desses processos são feitos acordos. Então, quando a gente olha isso na frente, orienta totalmente o trabalho, como agir, quantas pessoas colocar, como é que eu vou agir para esse tipo de assunto, né? Qual é o perfil das pessoas que fazem acordo. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, quando a gente vai no médico, que o Bruno gosta, que a gente brinca disso, a gente vai no médico, o que o médico pede para a gente? Fazer vários exames, não é isso? E ele tem todos os indicadores. E nós, do direito, nunca tivemos essa oportunidade, porque a gente tem muita informação e não tinha tecnologia para isso. Então, o que essa tecnologia, antes de qualquer
substituição ou decisão no nosso lugar está nos permitindo agora? Ter um exame. E para quê? Para melhor tomar decisão. Então, culturalmente, com todas as questões e o tempo, né, e as dificuldades que a gente tem visto, então, pensar em coisas pontuais que dão resultados mais rápidos, né, ao longo do tempo, ajuda muito essa cultura, ajuda a trazer as pessoas que, num primeiro momento, não acreditam nessas situações e tem tido na prática, né, a gente tem conseguido resultados e ampliar o trabalho de maneira com muito sucesso. E o último caso aqui que quero mostrar para vocês é um de fraude. Olha só, uma outra empresa pediu para a gente ver o seguinte, ela estava com muito processo idêntico em cidades diferentes. Mesma parte, mesmo valor. Então ela falou, olha, vocês me provarem que vocês conseguem fazer isso, né, Florão? Nós vamos contratar vocês. Porque, veja, qual é o meu papel, né, junto com a tecnologia? É como se fosse uma espécie de ponte entre o negócio do direito e a tecnologia. Como a gente vive nos dois mundos, a gente faz uma tradução, tenta ajudar esse lado a organizar o problema para chegar lá e vice-versa, porque a tecnologia sozinha não sabe o problema, e o advogado não sabe como perguntar. Então, é isso que a gente tem feito, né? Então, aqui, o que a gente viu? Ó? Só na primeira brincadeira deram 45 processos em São Paulo idênticos, em duas comarcas diferentes, Tiago com H e sem H, fraude processual, que a pessoa entendia, a empresa tem milhares de escritórios terceirizados, os dados não são organizados, então ela sabia como fraudar para ninguém pegar. Só que com a linguagem natural, entendendo, né, as similaridades, nós conseguimos pegar 45 casos de fraude. Mais uma vez, quantas fraudes processuais estão no judiciário? Movimentando a máquina sem necessidade. Então, nesses pequenos exemplos, né, e aí a gente faz a partir disso cenários de risco, etc. Mas nesses pequenos exemplos vocês conseguem enxergar a quantidade de pequenas situações que nós podemos começar a organizar e temas e o impacto gigantesco que isso vai ter em termos de custo, de melhorar o tempo do pessoal para as questões corretas e a efetividade da justiça, né? Para que a gente possa, uma vez organizada a volumetria e a jurimetria, começar a cruzar com outros dados. Então, se a gente sabe que é um perfil de uma determinada pessoa, numa região, num tema, nós conseguimos olhar, por exemplo, o Reclame Aqui, que é o que a gente já faz, e falar, olha, essa pessoa está no perfil de entrar na justiça. Então, é isso que é a predição, mas a predição a gente só consegue fazer se a gente entender o padrão aqui, para a gente poder ver que pessoa está se comportando da mesma maneira e que vai bater na justiça. E que esse processo está no perfil lá do azul claro de acordo. Então, já vale a pena eu já falar para ela agora qual é o valor do acordo e resolver o caso antes de ela ir para a justiça. Então, são essas coisas na prática aí que a gente tem aplicado, né? Juntando todos esses conceitos que a gente aprendeu durante o dia. E é sempre um grande prazer, ministro, poder colaborar com a justiça e com o nosso país, trazendo ideias de como tudo isso pode, de alguma maneira, começar a auxiliar a utilização da tecnologia para a melhoria da eficiência do judiciário. Muito obrigado. Agradeço ao professor Alexandre pela palestra muito esclarecedora. Passo a palavra para o desembargador César Cury, que é mestre em processo civil pela Universidade de Estácio de Sá, professor e coordenador da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Acesso à Justiça do CNJ e presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por favor, desembargador. Boa noite a todos. Primeiro, deixa eu dizer da minha honra, do meu prazer de estar aqui, aceitar o convite do ministro Cueva para participar desse evento, parabenizá-lo pela iniciativa oportuna e pela organização impecável, pela qualidade das exposições. É uma responsabilidade grande ser o último a falar, depois de expositores brilhantes sobre um tema árido para quem é da área do direito. Bom, nós ouvimos muito sobre o tema principal, que é inteligência artificial e o direito. Ouvimos muito de inteligência artificial, ouvimos menos de direito, ouvimos pouco ou quase nada de dentro do sistema de justiça, de dentro do judiciário. Então, vai me caber aqui, com imenso prazer, dar um pouco da visão do judiciário, de dentro do sistema de justiça,
falo especificamente do Judiciário do Rio de Janeiro, sobre as questões que mais nos afligem e de como nós estamos tratando, porque, embora tenhamos um pré-sal de dados, a nossa Petrobras ainda não chegou lá no fundo para fazer essa extração com tanta eficiência. Ainda estamos na fase do reconhecimento, já com alguns bônus, mas o fato é que nós ainda não chegamos lá no poço onde está mesmo o ouro, e menos ainda transformamos isso em um produto, nós sabemos que tem valor, mas ainda não vimos, né, os benefícios mais exuberantes do que eles podem nos dar. Bom, para falar do direito, a gente precisa recontextualizar aqui, porque estamos falando de muitos de dados, de números e de jurimetrias e volumetrias e inteligência artificial, mas direito é fato e lei, mais interpretação. Não se pode fugir disso. Direito é fato, lei, mais interpretação. Bom, nós temos problemas hoje para resolver. O sistema de justiça tem 100 milhões de processos, no Rio de Janeiro tem quase 11 milhões de processos, rodamos anualmente 3 milhões de processos. E nós precisamos resolver isso hoje. O Rio de Janeiro é um dos tribunais com melhor performance no julgamento de ações. Mas num volume, numa escala dessa, humanamente impossível evitar erros, e eles têm sucedido com uma frequência indesejável. Eu vou citar para os senhores aqui 3 casos que nós estamos em andamento no Rio de Janeiro, que são ilustrativos, são curtos, mas acho que eles são um bom exemplo do que nós, como nós estamos lidando com a realidade afligente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Bom, nós temos um primeiro caso, que é o programa de acordo com credores do Grupo Oi. O segundo é o desenvolvimento de um centro especializado de prevenção e solução de conflitos na área da saúde suplementar. E o terceiro, um programa de gestão de mediação do Núcleo de Mediação do Tribunal de Justiça. Vou explicar rapidamente cada um deles. Bom, em determinado momento, no ano retrasado, ano passado, nós recebemos a recuperação judicial da Oi. Recuperação judicial da Oi é um caso bastante, deixa eu passar logo para cá, bastante peculiar, porque nós estamos falando de cerca de 70 bilhões de reais de créditos, em torno de 65 a 70 milhões de credores. Como tratar isso? O juiz universal, o juiz da 7ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, responsável pelo processamento de todas as questões relativas a esse processo de recuperação judicial, envolvendo pessoas jurídicas, pessoas físicas, nacionais e estrangeiras, com grandes conglomerados. Se cada um desses 70 mil, 66 mil credores apresentasse apenas uma única impugnação, inviabilizaria o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro por pelo menos uns 2 anos. Como tratar isso? Nós não temos mecanismos tecnológicos suficientes para fazer esse processamento, senão de forma analógica, olhando cada um dos pedidos, o juiz e seus auxiliares. A primeira medida foi designar o juiz exclusivamente para cuidar desse caso. Mas, num segundo momento, viu que isso não era suficiente, não seria satisfatório. O juiz, então, junto com o promotor, hoje o professor Márcio Guimarães, porque era promotor de justiça, e largou a carreira do Ministério Público para se dedicar a outras atividades, apresentaram uma sugestão e fizeram uma consulta para saber se seria viável ou se haveria alguma forma de tratamento desse conflito que não fosse pela via tradicional do processo judicial. Isso por um fator que tem sido cada vez mais frequente. O processo judicial tem se mostrado inapropriado para tratar dos conflitos com a complexidade, diversidade e quantidade que se repetem no dia a dia do sistema de justiça. Bom, nós não temos sistemas de inteligência, não havia tempo, não havia dados, não havia padronização de procedimentos, de modo que a gente pudesse, com a necessidade necessária, a rapidez, desenvolver um sistema de inteligência artificial, ou mesmo utilizar um já disponível no mercado,
para então fazer esse processamento. A nossa opção, então, entendendo ainda que havia presente um outro fator, que é uma espécie de distinguish, que é uma espécie de particularidade individual de cada um dos credores, que seria extremamente difícil e oneroso de ser identificado por um sistema de inteligência artificial, nós invertemos, então, a polaridade e resolvemos, ao invés de nós resolvermos o problema, devolvermos isso para cada um dos credores da empresa em recuperação. E como é que nós fizemos isso? Nós optamos por fazer um sistema de ODR especificamente desenvolvido para esse caso. Fizemos uma esteira de procedimento, a esteira, então, envolvia um primeiro atendimento num sistema online, disponível em tempo real para todas as pessoas. Nesse sistema, o próprio sistema tinha um componente de inteligência que apresentava parâmetros para tomadas de decisão previamente designadas por cada um dos credores. A gente colocou lá um rate de R$50 mil, quem tivesse crédito de R$50 mil ou superior poderia aceitar receber nesse momento, antes da Assembleia Geral de Credores, esse valor, e depois da Assembleia Geral de Credores, o valor que fosse apurado. Isso representaria para a gente a possibilidade de diminuirmos o número de credores que pudessem se apresentar na Assembleia Geral de Credores e inviabilizar o ato, porque são dezenas de milhares de pessoas. Bom, isso foi desenvolvido a partir de uma iniciativa das empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Em tempo recorde, pessoal de TI da Fundação Getúlio Vargas, aí eu tenho que fazer as minhas devidas homenagens a Juliana Lossi, que comandou esse processo lá dentro da Fundação, e toda a sua equipe da área técnica. E a plataforma, em pouquíssimo tempo, ela teve 3,5 milhões de visualizações, mais de 1.300 mediadores cadastrados, esse número cresceu muito, hoje já passa de 4.000 mediadores cadastrados, mais de 130 mediadores judiciais atuantes. Por que isso? Porque nessa esteira de procedimentos, num sistema disponível em tempo real, o interessado ou seu advogado entrava no sistema, recebia um volume determinado de informações, adotava-as como parâmetros para tomada de decisão, aceitava o acordo, apresentava os dados necessários, recebia o seu crédito e emitia uma procuração para uma representação na Assembleia Geral de Credores. Se o acordo não pudesse ser obtido no sistema online e tivesse alguma peculiaridade que o sistema não contemplasse, entrava em cena um mediador judicial. Um mediador judicial credenciado pelo tribunal ou pelos tribunais, que também era acessado por um sistema online, um computador, tablet, celular, e fazia o papel dele de facilitador da construção de consenso, munido de maior volume de informações. Se esse segundo momento ainda fosse superado, nós tínhamos um atendimento presencial para cuidar de casos muito específicos. Então, nessa esteira de procedimentos, nós conseguimos mais de 1.500 sessões de mediação online na plataforma, num primeiro momento. Mais de 23 tipos de propostas automatizadas por tipo de credor e processo, e 27.500 acordos, isso já subiu, esse número já é muito maior, de acordos formalizados dentro dos sistemas, com mais de 106 milhões de acordos enviados para pagamentos. Então, esse caso, que é um caso que é emblemático, um caso único no Brasil e no mundo, uma recuperação judicial do porte da empresa, do volume de recursos envolvidos e do número de credores, é absolutamente inédito, pioneiro, e foi resolvido em longos 4 meses. O que é absolutamente, uma ação de divórcio não leva a isso. De modo que nós reputamos esse caso como um sucesso, o Tribunal de Justiça ficou muito satisfeito e rendeu aí muito aprendizado. Nós estamos agora numa segunda etapa, ainda de solução de conflitos, e a base de treinamento com mais de 55 mil casos
permitiu uma acurácia de predição de um modelo superior a 85%, com as 15 principais variáveis, para indicar, para predizer se a parte vai aceitar ou não o acordo, o que permite aí uma série de providências estratégicas por parte da empresa e por parte do judiciário. Nessa simulação de aplicação de ODR com componente de inteligência artificial, nós temos uma base de treinamento de mais de 55 mil casos realizados, mais de 6 horas de processamento, com essas variáveis que a gente não vai conseguir ler daí, nem daqui, para tomadas de decisão e aceitação da proposta de acordo, que era o nosso objetivo. A imprensa repercutiu fortemente esse caso e de maneira muito positiva. Bom, eu vou voltar então aqui, só para a gente se orientar. Esse então é o caso da Oi, que é um caso que a gente ainda colhe muitos frutos de aprendizado. Isso mostrou para a gente que nós não estamos prontos para usar a inteligência artificial com a profundidade e com a qualidade. Primeiro que nós não temos a cultura interna, há uma resistência muito grande por parte dos juízes. O juiz já é uma personalidade estranha, né? Conservadora, né? Gosta muito do retrovisor e enquanto a gente precisa olhar para frente, é natural que seja assim, porque nós trabalhamos sempre com material passado, a lei é passada, o fato é passado, a jurisprudência é passada. Então, essa tradição faz parte da cultura profissional do juiz. Mas nós precisamos olhar para frente agora. E nós conseguimos enxergar que, neste momento, é mais indicado nós utilizarmos sistemas de ODR com algum componente de inteligência do que inteligência artificial pura e simples. Daí eu parto, então, para um segundo projeto que a gente está desenvolvendo, também com a Fundação Getúlio Vargas Rio, FGV Projetos, que é a criação de um centro especializado de solução de conflitos na área de saúde suplementar. Já foi dito aqui que a saúde, em especial a saúde suplementar, é um dos temas que mais impactam no sistema de justiça. Por vários fatores, mas principalmente porque são temas urgentes. A porta de entrada principal são os plantões judiciários noturnos. Por conta disso, há um déficit de qualidade na análise do pedido. O juiz está lá às 3 horas da manhã e chega um pedido de internação ou de fornecimento de remédio, essas coisas que acontecem, uma cirurgia. E se estiver escrito lá risco de morte, não precisa de computador, não precisa de inteligência artificial, a liminar é certa. Se escreveu lá na petição inicial risco de vida, a liminar está dada, porque não tem juiz que diga, não estou vendo aqui o fumus boniúris, não há perículo em mora, se morrer a gente depois indeniza, há irreversibilidade, o sujeito pode reencarnar, enfim. Então, nesse caso, a liminar é certa em 100% das oportunidades. Daí porque nós, em conversas nessa nossa função de gerir lá a política pública da solução de conflitos, né, do acesso à justiça, da melhor forma de resolver os problemas, convidamos as empresas que sofrem também com isso, porque perdem capacidade de previsão, provisionamento, muita fraude, com órteses e próteses, materiais especiais e medicamentos de valor elevado, principalmente. E aí havia uma dificuldade por parte das empresas em terceirizar essa atividade para uma empresa privada que trabalhasse com sistemas inteligentes pura e simples, ou mesmo por uma câmara privada de mediação ou de conciliação. Então, o Judiciário entendeu que era factível estender um pouco a mão, fazer uma concessão, e nós, então, criamos esse centro especializado, em que, recebendo aí o aprendizado com o caso Oi, também criamos aí, então, uma esteira numa sequência procedimental, em que a nossa proposta é interceptar o quanto antes, aí sim, com a previsibilidade fornecida por sistemas de inteligência, todos os casos ainda extrajudiciais que podem, potencialmente, que são já litigiosos, com algum nível de contrariedade,
pelos saques, pela ouvidoria, enfim, por áreas de inteligência da empresa, ou com conflitos já instalados e já judicializados. A gente intercepta isso e deriva isso para uma esteira online, um sistema de ODR, em que as partes podem, os interessados, né, podem, num primeiro momento, dialogar com o próprio sistema, que já tem ali um número elevado de informações que são indicativas para tomadas de decisão para acordo. Se essa primeira fase for obtido o acordo, isso já deriva direto para o juiz homologar o acordo, e o juiz devolve isso para as partes e o caso está, teoricamente, encerrado. Caso essa primeira etapa seja ultrapassada, a segunda etapa é uma negociação direta com o representante da empresa, previamente treinado e capacitado para realizar esse diálogo, e aí, da mesma forma, se houver acordo, deriva para uma homologação judicial, e se não houver, tem uma terceira etapa, que é um mediador online, que faz o seu papel de facilitador, um mediador ou um conciliador, tem um volume maior de informação, um pouco mais de expertise, e tenta fazer o papel dele. Da mesma forma, se tiver acordo, isso deriva para uma homologação, se não tiver, ou se surgir uma situação peculiar, isso cai numa etapa seguinte, num atendimento presencial, que é um espaço físico, uma câmara, um espaço físico, um centro, para tratamento exclusivo de questões relacionadas à saúde suplementar. Esse espaço físico não é um espaço judiciário, é um espaço providenciado pelas empresas do setor, não é uma empresa só, são empresas que representam 70%, 80% do setor, e nesse espaço ela dá continuidade ao atendimento, porque nas questões de saúde pode ser que seja necessário uma inspeção médica, a conferência de um documento, e nesse espaço ela vai ter oportunidade, com ou sem o seu advogado, de dar continuidade ao seu atendimento. Nesse espaço a gente conta com atendimentos diferenciados, não é atendimento cartorário, como eu falei, não é um espaço judiciário, o atendimento é com profissionais capacitados para um atendimento mais humanizado, em que estarão presentes mediadores credenciados pelo Tribunal de Justiça e peritos também credenciados pelo Tribunal de Justiça, de modo que, se for o caso, o perito possa produzir material, avaliação técnica simplificada, consulta a médicos, hospitais, ao próprio plano de saúde, de modo a subsidiar a continuidade do processo de negociação ou de mediação. No final dessa esteira, com acordo ou homologação, sem acordo, a parte tem a possibilidade de imediatamente apresentar um pedido de tutela de urgência ou de evidência, e o juiz que está vinculado, ao qual está vinculado esse centro especializado, tem competência para apreciar e decidir. Com isso, a gente busca, fora do ambiente de justiça, tratar com qualidade as questões mais prementes relacionadas à saúde suplementar. Nós temos um leque de tipologias de ações que são favoráveis para essa experiência, e com isso a gente acredita que trata com melhor qualidade, com melhor celeridade e com menor impacto negativo para o sistema de justiça. Qual é esse impacto negativo? Custo do processo, tempo de duração do processo, ocupação de servidores e magistrados, qualidade da decisão e fraude. É o que a gente procura evitar. Bom, além disso, nós temos um terceiro programa de gestão de mediação, também desenvolvidos em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que é um resultante desse aprendizado que nós tivemos com o caso Way, que é um sistema de gestão de mediação nos núcleos, nos centros judiciários de solução de conflitos de cidadania. Rio de Janeiro tem, vinculados ao núcleo de mediação, 32 ou 34 centros de mediação espalhados pelo Estado. A gente já tem previsto chegar a 50 até meados do ano que vem, 50 centros de mediação. Nós pretendemos que todos os centros de mediação tenham um atendimento presencial, mas, fundamentalmente, que tenham um gerenciamento do atendimento online por sistemas de ODR, e sejam eles, os centros judiciários de solução de conflitos, a segunda etapa, caso vencida aquela primeira na esteira de procedimentos online. Então,
lá a gente vai fazer a automação dos cadastros dos facilitadores, mediadores e conciliadores, os modelos de atas, vamos computar as horas mediadas e a análise de dados do material produzido nas sessões de mediação. Nesse caso, a inteligência artificial entra como subsídio para a tomada de decisão pelos gestores do processo, porque a gente entende que numa mediação, evidentemente que aquilo vai ter que ser reduzido a termo, vai ter que ser padronizado, mas o volume de informações que a gente deve apurar com esse recurso é realmente muito significativo. Só para dar uma ideia para os senhores, um centro de mediação apenas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da capital, faz hoje cerca de 1.200 atendimentos por mês. 1.200 atendimentos por mês é muito, na medida em que a cultura da judicialização é muito grande. 1.200 atendimentos para mediação, em um centro só. Nós temos 34. Então, é um volume muito significativo e esse número tem aumentado vertiginosamente. Daí porque a nossa aposta em dividir a responsabilidade com a sociedade e com os advogados para a tomada de decisões, preferencialmente pelo consenso, com maior qualidade. E aí a gente volta ao início do que eu estava falando: direito é fato, direito é lei, direito é interpretação e direito é uma adequação àquela solução. Isso se a gente conseguir possibilitar a que as partes e seus advogados façam isso de modo artesanal, mas com qualidade, com informação para tomadas de decisão, talvez a gente esteja no caminho certo e, num futuro breve, eu espero que as máquinas nos ajudem a chegar a esse ponto mais rapidamente e sem muito custo econômico e pessoal. Bom, minha gente, eu agradeço aí a paciência dos que ficaram até agora, eu agradeço mais uma vez o convite do ministro Cueva, desejo aí uma boa noite a todos. Muito obrigado. Eu agradeço ao desembargador César Cury pela fascinante explicação dos métodos que têm sido usados no Tribunal do Rio de Janeiro para a resolução de conflitos com o uso de ODRs. Eu indago aos participantes da mesa se tem algum comentário final a fazer, algum acréscimo. Ficamos até às 8, é cedo ainda, 20 para 7. Para quem começou às 9, acho que está bom. Eu agradeço imensamente a participação de todos. Acho que foi muito esclarecedor hoje ouvir todos os pontos de vista, tanto no plano conceitual de manhã, quanto as comparações das experiências, instrumentos, ferramentas, técnicas de que dispõe hoje já concretamente as LOTECs. Eu tenho a esperança de que essa seja mais uma pedra colocada no caminho da adoção pelos tribunais e do STJ em particular, da inteligência artificial como um mecanismo de melhora da gestão, melhora da qualidade das decisões, no sentido de dar mais celeridade ao processo e também, por que não, de encampar técnicas de ODR que possam dar efetividade à política pública de solução consensual dos conflitos. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui até essa hora. Obrigado. Muito bom, hein? Olha, eu adorei. Informamos que o Centro de Estudos disponibilizará os certificados eletronicamente no site www.cjf.jus.br aos participantes que registraram a frequência. Agradecemos a participação de todos e encerramos os trabalhos do seminário. Na oportunidade, convidamos a todos a participarem do ENASTIC 2018, Encontro Nacional de Soluções de Tecnologia da Informação da Justiça Federal, que ocorrerá amanhã, dia 8, das 9 às 18 horas, neste auditório. Vai ter o coquetel? Tá. O ENASTIC convida a todos para o coquetel de confraternização no hall do auditório. Boa noite.